tarde para quem já almoçou. Bom dia para assim como eu e a Paola não almoçou ainda. Hoje a gente tem um convidado muito especial. O Luciano, que é um especialista, um grande amigo e parceiro aqui do escritório. Vai nos explicar tudo sobre a experiência dele no mercado financeiro. Oi, Luciano. Vamos ver. Conseguiu? Vou mandar para ele aqui também. Eu acho que ele vai entrar agora. Acho que deu certo, né? Vamos ver. A gente está te mandando aqui o convite, Luciano. Ver se deu certinho. Aí, boa. Você não está conseguindo entrar. Consegue mandar? Bom, Mandei, aí foi. aí. Peraí, eu acho que a minha câmera tá invertida aqui, só um minutinho. Tá invertida. E Aí, agora foi. Agora sim. Tudo bom, Luciano? Tudo ótimo e com vocês? Tudo certo. Tudo certo. Primeiro, muito obrigada por aceitar nosso convite. Um prazer Prazer ter é aqui todo meu, pode ter certeza. Bacana. Luciano, então, para quem ainda não te conhece, vou te apresentar. Tu é um consultor certificado pela CVM, né? Um consultor financeiro, formado em administração de empresas, tem aí uma trajetória muito bacana no mercado financeiro que a gente está curioso aqui para ouvir, para conhecer. Tu tem uma abordagem que tu orienta teus clientes, né, uma organização do seu patrimônio, numa organização dos investimentos, buscando aí um alinhamento de interesses muito bacana. Então, Obrigado. bacana, enfim, eu estava comentando antes de tu entrar que tu é um amigo aqui meu, né, em especial, parceiro do escritório, a gente já falou juntos em outros momentos, em eventos. Então, aqui para começar, queria te ouvir para conhecer um pouquinho da tua trajetória profissional, o que te levou aí para o mercado financeiro. Obrigado pela apresentação. Tá me escutando bem? Agora o teu áudio ficou baixo. Para mim tá falhando um pouco o teu áudio aqui para mim. Agora te escutamos bem. Agora a gente te Tá. escuta bem. Eu tô pelo celular aqui, estava entrando uma ligação, agora eu cancelei, deve ter sido isso. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, com a audiência de vocês. Eu sei da dificuldade que é produzir conteúdo, também me aventuro nessa área, né? Não é muito fácil, mas as lives que vocês têm feito têm sido muito bacana, com conteúdo muito legal, assim, de diversos temas, e fico muito feliz de poder contribuir hoje, falando um pouquinho da minha área, que é a consultoria de investimentos, que é algo novo ainda no Brasil, muita gente não conhece. Então é sempre legal estar participando desses espaços para falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, me apresentando brevemente, meu nome é Luciano, minha trajetória no mercado financeiro é um pouquinho diferente da maioria. Atualmente estou com 40 anos, eu entrei um pouquinho mais tarde no mercado financeiro, entrei depois dos 30. Anterior a isso, eu vim de empresa familiar, meus pais tinham um comércio, então me formei em administração de empresas, trabalhei com eles muitos anos. E ao longo do tempo eu fui percebendo que o varejo aqui no Brasil ia mudar muito, como era em outros países, ter apenas lojas de rede, grandes redes, ou lojas pequenas, que é o dono e mais um trabalhando, que vendem mais por conveniência. E ali eu comecei a desenhar, assim, de mudar de área e ir para outra profissão. E eu acabei escolhendo trabalhar com investimentos por uma paixão minha, né? Eu, desde o tempo que eu estava na faculdade, ainda eu era investidor de bolsa, a gente tinha um clube de investimentos na faculdade na época, e aquilo ali me despertou a paixão, sempre fui apaixonado por investimentos e sempre tive esse desejo, assim, oculto dentro de mim, de algum momento trabalhar com isso, né? E aí ingressei na assessoria de investimentos, que foi um escritório vinculado à XP Investimentos,
O início foi bem complicado, foi bem difícil, né? Porque eu não tinha experiência de mercado, estava montando a minha carteira, mas ao longo do tempo eu consegui construir uma carteira grande. Quando eu optei depois em mudar para consultoria de investimentos, para poder fazer um trabalho mais amplo para os clientes, fazer essa abordagem 360 graus, que tu comentou bem, né, doutora Bianca? E aí, depois disso, vim empreendendo, vim crescendo, então já estou há bastante tempo no mercado. Depois comecei a criar conteúdo também, criei um canal no YouTube, tenho uma newsletter semanal, onde eu compartilho um pouco do que eu aprendi nesses anos todos de mercado. Bacana, bacana. E o enfim, tu comentou que foi tu entrou um pouquinho mais tarde no mercado, tu comentou que foi um momento difícil começar. O que foi, quais foram os teus principais desafios nesse começo? Tá, bom, ótima pergunta. Quando eu entrei no mercado era um outro momento, né? E a receita do assessor de investimentos ela está muito vinculada a comissionamento, um spread em cima dos investimentos que ele recomenda, né? Na prática ele não poderia recomendar, mas acaba acontecendo isso. São pequenos spreads que o assessor vai ganhando em cima dos investimentos que os clientes que estão na sua base vão fazendo. Para começar, no início, tu tem zero base, né? Tem zero carteira, né? Então, uma comissão sobre zero é zero, né? Então, no início é muito difícil nessa questão de remuneração. E como eu também não tinha experiência de mercado, eu tinha experiência como investidor, mas eu não tinha experiência de mercado. Então, eu acabava fazendo mais aquilo que a corretora nos falava para fazer, né? Então, essa semana tem que vender o COI tal, essa semana tem que vender a operação estruturada XYZ. E aí, com o tempo, eu percebi que aquilo ali não fazia muito sentido, né? A gente captava o cliente, tirava ele do banco, levava para a corretora, e daí colocava ele num produto que muitas vezes não fazia sentido para o perfil de investimentos dele, e daqui a pouco o cliente percebia isso e saía, né? Então, isso foi uma coisa que nessa época eu quase desisti da profissão, assim, o primeiro meio ano foi bem ruim, assim, eu quase desisti da profissão por causa desse conflito de interesse. E aí foi a virada de chave que eu pensei o seguinte, não, antes de desistir eu vou ver quem que é bom nisso aqui, quem que está fazendo nisso, e vou tentar adaptar para a minha realidade. E aí eu achei um livro, não tem no Brasil, é um livro americano, que a nossa profissão nos Estados Unidos é uma profissão muito requisitada, que se chama The $1 Million Financial Advisor. Aí, a partir do momento que eu li esse livro, eu vi assim, pô, a gente está fazendo tudo errado aqui, né? A gente está vendendo produto, a gente quer vender um CDB, quer vender um COI. Na verdade, não é isso. O certo A gente teve um problema, agora voltou. do nosso serviço, né? Então, a partir desse livro, a gente vai entrando em ligação, eu tenho que ir cancelando elas aqui. Tem consultor financeiro demandado pelos clientes, não tem hora, né? 12:40. Exatamente. Então, eu comecei a ver que a gente estava trabalhando da forma errada. Eu comecei a ver que a gente precisava vender o nosso serviço. Então, a partir daquele momento, eu comecei quando fazer a primeira reunião com o cliente, eu mais escutava o cliente do que eu mesmo ficava falando. E ali eu entendia qual era o momento de vida dele, qual era a necessidade, qual era o perfil, qual era a experiência dele como investidor. Fazia um diagnóstico mesmo, né? Até como se fosse um médico, assim, ou mesmo um advogado. E aí, numa segunda reunião, eu apresentava para ele uma estratégia de investimentos, um planejamento, um financial planning, para ele atingir aqueles objetivos dele com o que tinha de melhor dentro do mercado financeiro. E aí começou a dar muito certo. Depois que eu comecei a trabalhar dessa forma, os clientes mantinham o mínimo lá no banco para não perder o status de private, de personalité, alguma coisa assim. E o restante do dinheiro vinha tudo para mim na corretora. E aí, mais um ano e meio depois, mais um tempo depois, eu já me tornei uma das maiores carteiras do escritório que eu trabalhava. Comecei a receber muita indicação também. E aí foi o ponto que eu decidi migrar para a consultoria de investimentos, porque daí eu estava com uma carteira muito grande e uma responsabilidade muito grande, só que a minha remuneração proporcional ela era meio baixa, assim, porque eu só dava renda fixa na máxima, bons fundos, não ficava fazendo giros desnecessários na carteira dos clientes. Sim, tu te voltou para o cliente, né? E não para o produto, que nesse modelo eu acho de prestação de serviço, depois eu vou querer explorar um pouquinho mais, mas tu te volta mais para o produto.
E quando tu te Isso. coloca nessa posição de voltar para o cliente, realmente as tuas comissões não devem ser tão atrativas, né? Exatamente, exatamente. Pegou bem o ponto, né? O assessor no modelo tradicional, ele é um distribuidor de produto. Essa é a função dele dentro do ecossistema do mercado financeiro. É uma função importante, mas ele é um distribuidor de produto. Ele, em hipótese nenhuma, ele pode recomendar investimentos, nem nada. E eu já trabalhava dentro de uma forma consultiva na distribuição, então tinha sempre esse conflito. E na época o FII fixo estava recém começando na XP, assim, então era muito pouco explorado, assim, no escritório que eu trabalhava não tinha nenhum cliente de FII fixo. Daí foi a época que eu decidi ir para a consultoria. Aí os meus sócios na época falaram assim, pô, você não tá louco, ninguém vai querer pagar um FII para ter atendimento, né? Vai ser horrível, tu não vai conseguir. E ali eu tive uma grata surpresa. Meus maiores clientes, as maiores famílias que eu atendo, que atendia já nessa época, migraram comigo da assessoria para a consultoria, né? E ali eu tive uma visão, eu disse, pô, vai dar muito certo, né? Então, foi o que eu fiz. Migrei para a consultoria, e aí, para quem não sabe, né, acho que era legal explicar as diferenças de Isso. assessoria para Uhum. consultoria, né, Bianca? Porque esse é um mercado que quem está dentro dele é muito óbvio. E quem E, olha de fora, vai assim, não, ele cuida do dinheiro, tá? Mas assim, é, tem muitos players dentro desse mercado que cuidam do dinheiro com vieses diferentes, né? Então, se tu puder exato, explicar para nós assim, o papel de cada um e um pouquinho os perfeito. drivers de cada um, porque o que tu trouxe, né? Tu tem um que é o distribuidor, o outro, um papel de consultor, e que eles E, têm motivações e remunerações diferentes, né? E o quanto é exatamente. importante, né, Luciano, para o teu próprio papel de empreendedor dentro dessa área, de conseguir gerar uma conscientização do público em relação aos diferentes papéis do mercado, né? Perfeito, perfeito, exatamente. É uma zona cinzenta, existe pouco conteúdo nessa área Uhum. falando de forma aberta, né? O mercado financeiro ele foi todo desenvolvido para que os spreads, as comissões estivessem todas embutidas nos produtos. Então, muitas vezes os clientes eles acham que não estão pagando nada por um atendimento, que é uma falácia, né? Para ter um banco, ter uma estrutura de agência, para a corretora manter um agente autônomo, um assessor, ela tem um custo envolvido ali, né? E esse custo ele precisa sair de alguma forma, né? Só que as pessoas não enxergam esse custo e por isso elas acham que não estão pagando nada. Mas quando a gente tem essa impressão que a gente não está pagando nada, tem que abrir o olho, né? Cuidado, o produto pode estar sendo a gente, tá? Mas Uhum. vamos explicar assim de forma breve assim as diferenças dos formatos, né? A gente pode ser atendido pelo gerente do banco, tá? E o gerente do banco, ele é um funcionário do banco, então ele tem que bater metas do banco para continuar contratado e tá tudo certo para bater o bônus dele, né? Então ele tem um conflito de interesse de investir, de procurar os produtos que estão melhores para o banco, onde ele tem uma meta maior. E também ele tem uma outra dificuldade que ele exerce muitas funções, tá? Ele não é especialista só em investimentos, ele tem que cuidar de crédito, de consórcio, de seguros, de várias coisas, né? Então ele é multidisciplinar, tá? Então esse seria o primeiro modelo de atendimento. O segundo modelo seria assessoria. O que é assessoria de investimentos? Que é onde eu iniciei lá no mercado financeiro. São escritórios vinculados a uma corretora, geralmente, né? Então, no meu tempo tinha uma exclusividade, né? Então tinha que ficar vinculado a uma corretora só, ou só XP, ou só BTG, onde a gente poderia trabalhar apenas os produtos dessa única corretora. E a gente era remunerado por comissionamento de produto, tá? Ô, Então a gente Luciano, era, pode parecer que não, mas se tu puder explicar um pouquinho até o que é um corretor, o que que é uma corretora, tá, né? Para a pessoa perfeito, entender realmente o que é a XP, o que que é o BTG. ótimo ponto, tá? Uh, Até um tempo atrás, até a crise de 2008, as corretoras, elas trabalhavam apenas renda variável no Brasil, tá? Então, queria comprar uma ação, é a empresa que fazia intermediação lá com a B3 para te mandar a tua ordem, essa ordem ser registrada na B3 e tu ter ali aparecendo para ti no sistema custódia dos papéis que tu tem. Era só para isso que servia a corretora, tá? Para fazer esse meio de campo de compra e venda de papéis de renda variável, né? Com o tempo, a partir da crise de 2008, a XP foi pioneira nisso
ela começou a aumentar o leque de produtos. Eles começaram a ver, pô, a gente tem um business que só depende da bolsa, então se a bolsa estiver ruim, nossa receita vai ser ruim também. Então eles começaram a colocar renda fixa, fundos de investimento de outras casas que não sejam a corretora. A corretora, que nem a XP ou o BTG, eles têm a área de gestão deles de patrimônio, então tem seus fundos, tem o seu banco, então distribuem também os seus produtos bancários, como CDB, LCI, mas eles distribuem de terceiros, e isso foi uma grande inovação no mercado brasileiro. Então, tu abre qualquer corretora aí, ela vai ter mais de 30 bancos disputando o teu dinheiro na plataforma dela, tá? Então, eu posso ter uma conta na XP, no BTG, na Genial, qualquer uma que for, e eu vou poder comprar uma LCI da Caixa Econômica Federal, por exemplo, tá? Dentro do site do sistema da corretora, tá? Então, hoje é algo muito sofisticado. Hoje a gente, dentro de uma única conta numa corretora, a gente consegue diversificar muito o risco do nosso portfólio de investimentos. E até agora, alguns anos atrás, numa tendência, né, depois de ter alcançado todas as frentes do mercado nacional, as corretoras começaram a trabalhar fortemente também no mercado internacional, principalmente depois da vinda da Avenue, né, que democratizou esse acesso ao mercado internacional. E hoje até é muito simples, assim, no próprio aplicativo da corretora, a gente faz um passo a passo ali, e em 2 dias já está com uma conta no exterior aberto, podendo mandar uma remessa de dinheiro para os Estados Unidos e ter realmente o patrimônio, uma parte dele lá fora, né? Então, hoje a corretora é bastante amplo o leque de produtos, tá? Mas aí voltando à diferença, né? O assessor, que é esse profissional que te atende na corretora, ele é um distribuidor de produto. Então, qual que é o papel dele? Pegar, tirar o dinheiro que está no banco, trazer para a corretora e lá dentro da corretora distribuir nesse universo todo de produtos, seja uma parte no exterior, uma parte em fundos, uma parte em bolsa, uma parte em renda fixa, dependendo do perfil de cliente. Só que até a época que eu era assessor, hoje já está bem mais difundido o FII fixo, o assessor ele era remunerado basicamente por comissionamento, e isso gerava um conflito de interesses muito grande. Então, se ele fazia um COI, na minha época lá ganhava 4%, né? Se fazia um título público, uma LFT, não ganhava nada, né? Então, tu imagina o grau do nível de conflito que existe num profissional desses, né? Então, ele está ali... O que eu vou recomendar? Todo mundo tem suas contas para pagar, né? Exatamente. A Bianca chegou ali, fez um aporte. Pô, e aí o que eu vou fazer? Eu vou botar nesse produto que eu ganho R$0 ou vou botar nesse produto aqui que eu ganho 4%? Né? Então, ali existia um conflito muito grande, né? E é difícil para o profissional que está ali na ponta se abster disso, né? Todo mundo que trabalha no mercado financeiro sabe fazer conta, né? Então, eu acho que o meu grande diferencial quando eu fui assessor era isso, assim, eu foquei em captar, em aumentar minha base de cliente e não fiquei focando em produtos, né? Coloquei o cliente no centro. E foi isso que fez eu ter um sucesso rápido na minha carreira como assessor, por causa disso, assim, eu fui fazendo o que era melhor para o cliente, né? Então, esse foi o ponto. E aí vem a consultoria de investimentos. O que é a consultoria de investimentos? É uma evolução desse modelo da assessoria. A gente pode trabalhar multiplataforma, então eu não preciso trabalhar só a XP, então hoje eu trabalho em 4 casas diferentes, tá? Então eu trabalho XP, BTG, Avenue e Morgan Stanley. Então eu tenho 4 casas diferentes para cuidar do patrimônio do meu cliente. Eu sou proibido de receber esses repasses de produto, tá? Pela regulação. Uma regulamentação da CVM. Isso. Pela regulamentação da CVM, eu sou proibido de receber o repasse desses produtos. E esse repasse, eu queria para assessor e para escritório, né, da corretora, ele volta depositado como cashback para o cliente, tá? Então, por exemplo, a Bianca tem a conta dela comigo, gerou lá R$1.000 de corretagem lá na XP, tá? A XP vai ficar com 200, que é a parte dela, vamos dizer assim, e os outros 800 que viria para o escritório, para o assessor, eles voltam depositados na conta da cliente, da doutora Bianca, no caso, nesse exemplo, no dia 15 do mês subsequente, tá? Então, é um benefício para quem é atendido por consultoria, tá? E a nossa única forma de remuneração é um FII, né, um valor mensal que a gente estabelece com o cliente, que ele é um percentual em cima do patrimônio que o cliente tem sobre a nossa consultoria, tá? Então, é a única forma que a gente recebe, tá? Então, é tudo muito transparente. Chega lá no dia 15,
a corretora deposita ali o cashback das taxas, chega no dia 20, debita o nosso FII mensal, tá? Então, basicamente, são essas as grandes diferenças. E a principal, né, é que o consultor ele pode fazer recomendação de produto, tá? Diferente do assessor. O assessor ele pode ligar, pode falar sobre o produto, mas ele não pode recomendar, ó, para o teu perfil, para o teu momento de vida, esse aqui é o melhor produto. Ele não pode fazer isso. Já o consultor pode fazer, tá? Então, basicamente são essas as diferenças de formato de atendimento que o cliente pode escolher. Legal. E Luciano, quem é o cliente, né? Quem é a pessoa que precisa buscar um consultor de investimento? Porque eu acho que muita gente se pergunta, será que esse serviço é para mim? Será que eu devo buscar alguma coisa nesse sentido? Ótima pergunta, Paola. Assim, em tese, o nosso serviço ele é bom para todo mundo, tá? Todas as pessoas deveriam ter um consultor de investimentos, né? Lá nos Estados Unidos a gente chama de financial advisor, né? Todo mundo deveria ter um advisor de confiança, assim como a gente tem que ter um advogado de confiança, um médico de confiança, todo mundo deveria ter um consultor de investimentos de confiança, tá? Mas a gente começa a ver o seguinte, quando eu entrei na consultoria, eu tinha muito essa visão, assim, todo mundo precisa ter. Depois de um tempo, eu fui evoluindo e fui vendo, assim, que tem alguns perfis de clientes que eles precisam mais do que outros, tá? E também uma outra coisa, uma outra relação que a gente foi vendo, assim, quanto maior o patrimônio, mais indispensável é o nosso serviço, tá? Porque quando tem uma conta pequena, se tiver um erro, algum problema de alocação, só nos aportes, a pessoa logo ela vai recuperar aquele erro. Agora, quando é um patrimônio elevado, um erro ele custa muito caro, né? Então, é necessário ter um consultor próximo para evitar esses erros, né? Às vezes o pessoal acha assim, vai só na ganância, né? Ah, não, eu vou contratar o consultor para ganhar mais, né? Mas o próprio Warren Buffett fala sempre o seguinte, né? A primeira regra é não perder dinheiro e a segunda regra é lembrar da primeira, né? Então, eu vejo que o consultor de investimentos para patrimônios mais elevados ele é indispensável, tá? Até porque quem tem a experiência de fazer a gestão de um patrimônio sabe que é difícil, não é prático, não é fácil, né? A gente não tem como chegar no churrasco e perguntar para o nosso amigo, será que agora eu diminuo o CDI na carteira e aumento o IPCA mais? Será que eu aproveito que o dólar caiu, faço mais uma remessa para o exterior? É difícil, as pessoas não têm esse conhecimento no dia a dia, né? Então, a partir de um determinado valor, assim, eu vejo que o nosso serviço ele é meio que indispensável, tá? Eu acho que faz muito sentido. Sendo bem objetivo, assim, o que tu considera que seja um valor a partir daqui realmente Faz sentido. faz sentido? A gente aqui no nosso escritório, a gente procura contas de 500 mil para cima, tá? Mas eu vejo assim que o cliente que entrou ali no patamar de 3 milhões mais, esse já é indispensável na minha visão, tá? Eu acho que o nosso serviço, o custo dele para ele é muito baixo, ele já se reverte bastante assim no benefício que a gente vai gerar, na tranquilidade que ele vai gerar. Eu tenho feedbacks bem engraçados assim até para compartilhar, né? Uma vez um cliente meu me ligou assim e disse assim, tu poderia atender meu genro, ele recebeu uma herança e tal, eu precisava de um profissional para orientar. E daí eu disse que sim, tá, tudo bem. Aí eu liguei para o genro dele, conversei uns 5 minutos, mandei o contrato, que também por regulação da CVM a gente tem que ter um contrato assinado com cada cliente, antes de tombar a conta deles para nós. E o cliente prontamente assinou. Aí quando eu fui para a reunião, eu falei com ele, pô, por que tu assinou comigo, né? Porque foi muito rápido, geralmente a gente tem que fazer uma reunião, duas, explicar bem o modelo, né? Daí ele falou assim, não, olha só, meu sogro, ele sempre vinha aqui na minha casa, ele estava sempre preocupado com os investimentos, com bolsa, com não sei o quê. E dos últimos tempos, aí, 1 ano, 2 anos que tu tá trabalhando com ele, cara, o cara tá super tranquilo, tá numa serenidade, muito tranquilo, que ele fala assim, não, agora eu delego lá pro meu consultor. Então, ele falou assim, tipo, pô, Luciano, se tu gerou esse nível de tranquilidade para ele, para mim aqui vai ser tranquilo, né? Então, pode prosseguir com o trabalho. Então, para te ver, exatamente, a gente tem a parte que é tangível, que é o investimento, quanto a gente vai conseguir gerar a mais de retorno, e o cliente percebe nisso. Mas principalmente tem esse ativo intangível, né, da tranquilidade, né, porque realmente, como eu falei antes, é uma dor muito grande fazer a gestão num portfólio grande.
Com certeza. E colocando, Luciano, como tu mencionou, né? Colocando os interesses do cliente no centro, tu falou, todo mundo tem que ter um consultor de confiança, um advogado de confiança. Como que é para ti? Como que tu enxerga a sinergia do nosso trabalho, por exemplo, enquanto advogadas consultivas, né? E do trabalho de um consultor de investimento, como tu acha que se aproxima? Eu acho que é total a proximidade, assim, até um dos grandes diferenciais meus, assim, desde aquela época que eu estava na assessoria ainda até hoje, foi sempre olhar o todo do cliente, né? Então, fazer a primeira reunião, perguntar, pô, tu tem seguro de vida, tu tem holding, tu tem offshore, né? E começar a entender se essas estruturas fazem sentido para o cliente naquele momento de vida dele, né? E aí, obviamente, quando a gente vê ângulo, a gente indica para ele, olha, acho que tu está recebendo muito aluguel na pessoa física, por exemplo. Pô, não tem nada a ver com o meu trabalho, né? Eu poderia me concentrar só no mercado financeiro. Mas eu vou dizer para o cara, pô, tu está pagando 27,5 aqui de imposto, né? Pô, conversa aí com a doutora Paola, que a doutora Bianca faz uma holding para ti aqui, tu vai pagar bem menos, né? Em cima do aluguel, né? Então, e saber falar de tudo me ajudou muito nesse processo, tá? Eu acho que é fundamental, assim, fazer essa linha. E até eu acho, assim, a parte do planejamento patrimonial que vocês fazem, ela até é anterior à área de investimentos, tá? Por quê? Não dá para mim montar uma carteira legal se ali na frente vai ter um evento de sucessão e essa carteira vai ser dilapidada aí 15% do patrimônio, né? Pô, isso aqui tem que pensar antes, né? Então, não vai ter rentabilidade para mim recuperar aqueles 15% que vai ser pago em custas de inventário, né? Então, tem que se pensar nessas coisas antes. Então, acho que a parte de planejamento, qual veículo vai ser usado? Vai ser feito um investimento dentro da PJ, vai ser na pessoa física. No exterior a gente vai ter uma offshore, vai ser na pessoa física. Isso aí eu acho que é anterior até a gente começar a montar a estratégia de investimentos. Então, vejo muita sinergia nos nossos trabalhos aqui entre advogado e consultor de investimento. Bacana. Luciane, para finalizar, quem acompanha um pouquinho de longe, viu assim que os escritórios de assessoria financeira cresceram muito, né? Assim, de um momento totalmente voltado bancarizado, a gente começou a se popularizar muito os investimentos através de assessoria de investimento. E agora, pelo menos assim, quem está mais longe, começou a perceber esse movimento para consultoria, né? Assim, o mercado está amadurecendo aos poucos, mas eu acho que é um modelo que vem ganhando cada vez mais força. Como é que tu enxerga assim o movimento do mercado financeiro brasileiro para os próximos anos? Perfeito. Eu acho que empreender no Brasil ele tem um pouquinho de facilidade porque a gente consegue olhar o que aconteceu lá fora e trazer para a nossa realidade aqui, né? Então isso nos ajuda muito, tá? E aqui no Brasil, quando eu estava na assessoria, no final, ali, tempo que eu estava na assessoria, eu comecei a receber muitas contas assim de que vinham de outros profissionais, que dava para ver assim as carteiras montadas com esse conflito. Então ali eu tive a visão, acho que o futuro é trabalhar a consultoria e por isso eu fiz a mudança naquele período. Mas há 3 anos e meio atrás, quando eu iniciei na consultoria, eu ia fazer uma reunião, tinha que ficar 1 hora explicando o modelo, explicando o que era e tal. Hoje isso já está muito mais fácil. Quando eu falo que é consultoria de investimentos, os caras falam, tá, é o mesmo que o primo rico tem, né? Então, a gente as pessoas já estão entendendo muito mais o que é a consultoria, então isso nos mostra um crescimento muito grande nesse segmento. Outro ponto curioso, também eu estava na Expert agora com um evento da XP, que é um evento criado para assessores, principalmente, e se falou muito em financial planning, se falou muito na qualidade do atendimento, né? Todas as práticas que a gente já adota aqui na consultoria. Então eu vejo que vai ter realmente uma onda, né? A primeira onda foi o pessoal saindo do banco, indo para as corretoras, né? Indo para o agente autônomo de investimento. E a próxima onda agora é sair do agente autônomo de investimento e vir para a consultoria. Isso já está acontecendo de maneira muito forte. Isso abre espaço para alguns outros produtos de investimento, como, por exemplo, ETFs, que são produtos que remuneram muito pouco o assessor. Eles estão ganhando mais destaque hoje nos portfólios em função do aumento da consultoria também, que à medida que tem mais profissionais isentos indicando esses produtos, né, vai aumentando a alocação neles. Então, assim,
tudo que a gente vê do mercado é um movimento de saída da assessoria indo para a consultoria, tá? Eu acho que é uma área que vai crescer muito e por isso que estou empreendendo aqui, né? Que legal. Ah, Luciano, um prazer conversar contigo. Conhecer um pouquinho mais esse mercado, que eu acho que ele é muito enigmático para muitas pessoas. Foi um prazer, foi uma aula. E obrigada, Se eu obrigada pelo teu puder, tempo. se eu puder só deixar uma mensagem final aqui para a tua Com audiência, que eu certeza. sei que é bastante qualificada. Aproveitem esse momento, que é um momento ímpar que a gente está vivendo, tá? A maioria dos investidores hoje está dirigindo. A gente dirige um carro olhando para frente, né? E a maioria dos investidores comete um erro de olhar o retrovisor apenas, né? O retrovisor é um bom ponto de referência, mas a gente não pode ficar apenas olhando o retrovisor. E a gente está no momento de mercado que o pessoal está olhando, o que rendeu mais nos últimos 12, 18 meses? Foi o CDI. Aí fica lá 100% alocado no CDI. E que não é um mau investimento, é um ótimo investimento, mas hoje a gente tem oportunidades ímpares, né, em renda fixa, IPCA+, em ações, em internacional. Então é importante ter um portfólio moderado. E quem pode fazer isso pelo investidor, ajudar a montar essa estratégia, é o consultor de investimentos. Então fica aí essa mensagem. Quem tiver essa dor pode me chamar ali no direct e a gente conversa, tá bom? Excelente. Que legal. Obrigada, Luciano. Obrigada, Luciano. Foi um prazer conversar contigo. Eu que agradeço pelo tempo de vocês e pela oportunidade. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. Excelente semana. Valeu, um abração.